Ah, foi. Antes de começar a aula, né, desejar um bom semestre para todo mundo. Começamos aí o semestre ontem. Espero que dê certo para todos. Na aula de hoje, estava falando um pouquinho atrás, ela vai ser uma aula um pouquinho mais teórica, então se alguém está com o Project Libre aberto aí, nós não vamos fazer o uso dele hoje, então guardem isso para quinta-feira. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre escopo, o que é um escopo, né, o que são requisitos de um projeto, falar um pouquinho sobre estrutura analítica do projeto, restrições e termos de abertura de um projeto. Não sei se alguns de vocês já ouviram falar sobre esses temas, mas eu espero que ao final da aula vocês consigam entender para que serve cada um desses tópicos, tá bom? Vamos começar falando um pouco sobre o escopo de um projeto, né? O que é um escopo, para que serve. E, bom, escopo, ele é um documento que traz todas as informações de um projeto ou algum produto que você vai desenvolver durante um certo tempo e o que você espera como resultado disso. Então, ele é dividido em algumas partes, né? Onde você precisa escrever o que você irá fazer, você precisa falar dentro de um escopo quem é o seu público-alvo, quais são os requisitos de um projeto. Você precisa também, aliás, e quando você faz, tipo, todos esses descritivos, você consegue ter uma noção de como vai ficar a distribuição das suas atividades ao longo de um certo período. O escopo, ele é basicamente, falando assim, um rascunho, porém ele é um documento formal, mas ele é um rascunho daquilo que você está desejando desenvolver, tá bom? E existem algumas formas de você gerenciar o escopo. A gente divide isso entre entradas e saídas. As entradas é tudo aquilo que, tipo assim, você faz parte do seu projeto, né? Tipo, é uma coisa um pouquinho mais interna que você tem que entregar para a sua instituição, né? E o que são essas entradas? A gente pode falar, por exemplo, que a entrada ela é o plano de gerenciamento do escopo, né? Tipo, tudo que você vai desenvolver, monitorar, controlar e afins. Quando você está desenvolvendo o escopo lá de um projeto, você precisa justificar para a sua instituição, por exemplo, o que você vai estar desenvolvendo e, enfim. Como parte de entrada também do gerenciamento do escopo, a gente tem o termo de abertura do projeto, porém o termo de abertura ele é a última coisa que você faz quando você está aí montando o escopo de um projeto. E ele é basicamente um escopo mais detalhado, tá? Ele contém todas as etapas, todos os objetivos e todos os retornos que você espera. Porém, você só consegue fazer o termo de abertura depois que você termina aí de elaborar o seu escopo, e eu já vou explicar um pouquinho mais para frente o porquê. Além disso, como entradas do gerenciamento de escopo, nós também temos alguns processos um pouquinho mais organizacionais, né? Tipo, algumas coisas um pouquinho mais burocráticas, que são os processos que estarão envolvidos no seu projeto, qual é o seu plano. Você precisa saber se aquilo que você pretende desenvolver, ele cumpre com as políticas da sua empresa, da sua instituição, da sua entidade ou do laboratório que você faz parte. E isso também está um pouquinho relacionado com algumas atividades específicas da organização. Por exemplo, a gente sabe, não sei, que alguns laboratórios têm algumas normas que ele precisa seguir. Isso faz parte um pouquinho da política daquele laboratório, né? E os procedimentos específicos é como você tem que se portar perante essas normas. E todas essas coisas, elas entram dentro do gerenciamento do escopo e fazem parte da documentação de entrada que você precisa estar elaborando quando você vai iniciar um projeto novo.
Indo um pouquinho mais para a parte das saídas, né, aquilo que são entregáveis, você tem aí algumas especificações, né, que é aquilo que você quer entregar e quais são as restrições para você conseguir entregar aquela atividade, aquele projeto, aquele produto, e algumas documentações que elas precisam ser geradas ao longo do projeto, algumas documentações mas para você estar comprovando que aquilo realmente está sendo realizado. Por exemplo, um exemplo de documentação seria alguns relatórios parciais de atividades. E bom, indo para o próximo slide, como que a gente... Acho que eu pulei alguma sequência aqui, perdão, gente. Bom, vamos falar um pouquinho dos requisitos, antes da gente falar sobre a elaboração do escopo, né? Quando você vai começar algum projeto novo, você precisa saber quais são os requisitos daquele projeto. E o que são requisitos? São todas as coisas que você precisa desenvolver, precisa cumprir, e que se você não realizar elas, o projeto ele não vai funcionar. Deixa eu fechar isso daqui. E os requisitos, eles são divididos em 3 tipos. Nós temos os requisitos obrigatórios, que não tem como você deixar de cumprir com eles, porque sem eles o projeto ele não funciona. Você tem requisitos que são importantes. Se você não conseguir ter um ou outro requisito, o projeto ele ainda funciona, mas de uma maneira um pouquinho mais limitada. E você tem aqueles requisitos que eles são desejáveis, né? Seria interessante se você tivesse ele, mas a ausência não vai comprometer com o seu projeto, né? Uns exemplos de tipos de requisitos, a gente pode estar citando aí como requisitos obrigatórios, pessoas, né? Pessoas são um tipo de requisito. Se você tem uma atividade que precisa ser executada por 5 pessoas, não tem como você deixar de ter um membro a menos no seu time, o projeto ele não vai funcionar. Em alguns casos, não são todos, mas a gente pode estar citando isso como um tipo de requisito obrigatório. Um outro tipo de requisito obrigatório pode ser orçamento ou equipamento, se for o caso do projeto que você vai desenvolver. Então, se você não tem um orçamento que vai cobrir com todos os gastos do seu projeto, não tem como você tirar ele do papel. E se você não tiver o equipamento para poder executar uma determinada atividade, o seu projeto ele também não vai ter continuidade. Alguns exemplos de requisitos importantes. Eu falei no exemplo anterior que requisito obrigatório poderia ser pessoas, dependendo da situação. A gente também pode trazer pessoas como um exemplo para requisitos importantes. De novo, dependendo da situação. Se você tem uma atividade que ela necessariamente precisa ser executada por 5 pessoas, mas naquele momento você tem 4, e você tem a opção de estar redistribuindo algumas atividades entre os 4 que sobraram, essas pessoas elas vão trabalhar aí um pouquinho mais sobrecarregado, mas ainda assim você continua mas ainda assim você consegue estar dando continuidade ao seu projeto. E um exemplo de requisitos desejáveis são coisas que você realmente gostaria que tivessem, né, no seu projeto, mas que não faz muita diferença. Então, se você pegar, por exemplo, um projeto de uma reforma de uma casa, você tem aí, você tem uma vontade de colocar um jardim na sua casa, mas se não tiver esse jardim, ou se você não tiver um jardineiro para estar colocando lá a terra, enfim, cuidando do jardim, não vai fazer tanta diferença para você. Então, tipo, é algo que seria interessante, mas que ele não vai impedir a sua casa ser reformada. Tipo, não vai atrapalhar em nada a execução daquele projeto. O trem tá passando, tá dando para vocês ouvirem? Não sei se está um pouco alto. Tá dando, mas não atrapalha não, tá tudo tranquilo. Ok. Bom, e por que eu tô falando tudo isso? Porque quando você vai elaborar o seu escopo, você precisa saber
quais são os tipos de requisitos que o seu projeto ele vai ter, né? Então, aqui tem algumas etapas para você estar montando esse tipo de documento, né? Quais são as informações que são importantes de você ter nele. Então, você precisa fazer uma breve descrição daquilo que vai ser desenvolvido, né? O que você quer desenvolver. No escopo, ele precisa ter objetivos e justificativa, né? Por que que você quer fazer aquilo? O que você espera alcançar com aquilo? Você precisa colocar no seu escopo quais são os produtos que você quer desenvolver, né? Ou qual projeto você pretende desenvolver, por que que você quer entregar aquilo. Você precisa falar quais são as premissas do seu projeto. Premissas são coisas que você adotam, que elas são reais, e que sem ela o projeto ele não acontece, tá? Mas você não consegue garantir quando esses fatores eles vão sofrer algum tipo de alteração, né? Por quê? Porque as premissas elas dependem de fatores externos. Por exemplo, vamos supor que você está trazendo um pouquinho para a nossa vivência. Em um laboratório, usando um equipamento X e só tem um técnico que opera aquele equipamento X e você só conseguiu agendar aquela análise para aquele dia. Tipo, e todo o resto da agenda daquele mês está lotada. Você só tem aquele momento para estar ali. E aquele técnico, ele falta. E você não consegue fazer essa sua medida porque não tem mais ninguém naquele laboratório capacitado para estar executando aquela atividade. Ele é algo que você, como pessoa, sabe que pode acontecer, até porque é algo que está sendo executado por outra pessoa, então provavelmente esse técnico ele teve um imprevisto, só que você não sabia que ia acontecer naquele momento, tá? Então isso é uma premissa. Você sabe que aquela situação ela pode acontecer, você precisa em um escopo tentar prever quando elas vão acontecer, mas nem sempre isso é possível porque depende de outros fatores externos. Além disso, a elaboração de um escopo, você também precisa citar quais são as restrições do seu projeto, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre restrições nos próximos slides, mas basicamente é tudo aquilo que te impede de estar executando algo. Você precisa falar o que não faz parte do escopo, porém você precisa fazer. Por exemplo, entrega de relatórios. Você não precisa citar no escopo que na data tal você precisa entregar aquele relatório, mas você precisa que ele precisa ser feito para você fechar o seu projeto, tá? E depois que você consegue aí escrever cada um desses tópicos, cada uma dessas etapas dentro de um escopo, você consegue montar a estrutura analítica do projeto. O que é a estrutura analítica do projeto? Ela é basicamente você pegar o seu projeto e decompor aquilo em atividades menores, né? Você vai pegar tudo aquilo que você tem para fazer, todas as atividades, e vai dividir em blocos de atividades. Isso permite que você gerencie o seu projeto de uma maneira um pouquinho mais organizada, né? Você tem uma noção maior de quanto tempo você vai levar para executar uma tarefa e quais tarefas você vai estar executando naquela etapa do seu projeto. Então, lembra que na semana passada eu pedi para vocês mandarem para mim uma atividade com todas as etapas do seu projeto e o que vocês fariam de atividade em cada uma das etapas? Aquilo, basicamente, é vocês estão começando a montar uma estrutura analítica do seu projeto, tá? Você consegue visualizar melhor tudo aquilo que tem que ser feito, quando vai ser feito, e isso permite que você gerencie o seu projeto de uma maneira muito mais clara, muito mais eficaz. Eu estou falando um pouco rápido. Até o momento, tem algo que não ficou claro para vocês? Vocês querem que eu repita?
Então, se eu perguntar aqui para o Felipe Félix, o que é uma estrutura analítica do projeto, você consegue me explicar? Pode abrir o microfone. Pelo que eu entendi, faz parte da etapa do planejamento, né, de você destrinchar as atividades e aí, no caso, já ver o que vai ser necessário de requisitos de pessoas, de insumos, de outras coisas do tipo. Mas acho que no caso seria mais você realmente colocar ali no papel tudo que vai ser necessário. Eu não sou brava, não. É que eu gosto de conversar bastante, professora. Mas Pegou de surpresa alguém aí. é mais ou menos isso que você falou, Felipe. A estrutura analítica do projeto, você vai separar tudo aquilo que você precisa fazer em blocos de atividades, tá? Você precisa citar quem são as pessoas que vão executar aquela atividade, só que você não pode pegar as pessoas e dividir ela em blocos de pessoas dentro da estrutura analítica, porque o que você quer controlar é a execução do seu projeto, quais atividades estão sendo executadas por etapa, e não exatamente quem está executando, tipo, quem são as pessoas executando cada coisa em cada etapa. Não sei se ficou muito claro. Tipo, você não está dividindo isso em blocos de pessoas, você está dividindo isso em blocos de atividades, e você pode ter mais de uma pessoa fazendo uma mesma atividade em uma etapa. Deu para entender? Beleza. Pessoal, a estrutura analítica do projeto, está claro para vocês? Ok. Bom, sabendo aí quais são os objetivos do seu projeto, o que você quer fazer, o que vai ser o produto que você vai entregar, quais são aí os fatores externos que podem gerar algum tipo de impacto, e montando, claro, a estrutura analítica do projeto, vocês conseguem, a partir de agora, dizer para mim quais são as restrições do seu projeto. As restrições são algumas condições que elas não afetam diretamente o projeto, contanto que você consiga trabalhar dentro dessas condições, tá? Porém, se alguma coisa acontecer, tudo aquilo que você está desenvolvendo vai ser afetado, ok? Então, alguns exemplos de restrições muito comuns quando você está desenvolvendo algo é tempo, orçamento, contrato, quantidade de pessoas trabalhando no seu time ou a qualidade do produto que você quer entregar, tá bom? E quando você não consegue cumprir com algumas dessas restrições, e não tem nada que você possa fazer para estar contornando essa situação, se você der continuidade no seu projeto, as chances dele falhar são muito grandes, tá? Então, quando um gestor, ele nota que ele não vai conseguir cumprir com algo, o projeto ele costuma ser cancelado, impedindo assim, que a instituição ou a empresa acaba tendo uma perda muito grande no orçamento dela, porque dela vai estar investindo em algo que não vai funcionar. Ok? E bom, depois que você faz tudo isso, que você sabe quais são os objetivos do seu projeto, o que você vai entregar, quando você vai entregar e o que te restringe, o que você faz, né? Você vai começar a trabalhar no termo de abertura do projeto.
O termo de abertura do projeto, ele é um escopo muito mais elaborado, ele é um documento formal, e é com ele que você vai convencer a empresa ou seus patrocinadores de que o seu projeto ele realmente vai dar certo, tá? Ele é dividido em algumas etapas de elaboração também. Essas etapas, elas são muito parecidas com as etapas do escopo. E daí você tem, aí como etapa inicial, a justificativa do seu projeto, né? Basicamente, é um conjunto de argumentos que comprovam que você realmente precisa desenvolver aquilo. Você identificou alguma necessidade, né? Tipo, alguma deficiência em algo dentro de onde você está trabalhando ou daquilo que você gostaria de trabalhar. E daí você pega e descreve isso dentro da justificativa, de uma maneira formal e clara, tá? E depois que você justifica o porquê daquele projeto, você vai para a etapa de falar qual é a finalidade dele, para que ele vai servir, né? O que você espera que ele atinja. E depois, quais são os objetivos que você pretende alcançar, né? Quais são as metas que você quer alcançar. E as metas, elas têm que ser muito claras e principalmente metrificáveis. Você precisa garantir que o seu projeto, né, que você vai conseguir atingir todos os seus objetivos. Não adianta nada você colocar como objetivo você ganhar R$1 milhão se você ganha R$1.000 por mês, por exemplo, e você não consegue investir o seu dinheiro suficiente para isso. Nada contra o pessoal que gosta de investir, gente, pelo amor de Deus, é só um exemplo. Depois que você descreve, né, o seu objetivo, você vai para a parte de descrição do seu projeto mesmo, que ele é basicamente algumas características do produto, ou do serviço, ou do resultado que você pretende obter, tá? Ele é diferente da justificativa, onde você está justificando aquilo, o porquê que você quer fazer aquilo. A descrição é só o porquê que você... O que você pretende alcançar aí, como algumas características do seu produto, e enfim. Descrevendo todas essas coisas que eu já falei, você vai falar um pouquinho sobre as entregas. O que são as entregas? Basicamente, são tudo aquilo, todas aquelas atividades que você pretende concluir em cada uma das etapas. A gente também pode chamar isso de cronograma, ou vocês podem estar utilizando aí a estrutura analítica do projeto, para poder estar falando o que você pretende fazer em cada atividade, em cada etapa, em cada data. Tudo de uma maneira o mais claro, o mais descrito possível, tá bom? Depois você tem aí como etapa a estimativa de tempo e custo. A estimativa de tempo, ela está ligada com a estrutura analítica do projeto, né? Porque a estrutura analítica, ela permite saber o que você vai fazer em cada etapa. Você precisa falar quanto tempo vai durar aquela etapa, então, a partir disso, você sabe qual vai ser o tempo total do seu projeto. E ela também, essa etapa, onde você também precisa falar quais são os custos que aquele projeto vai ter. E normalmente o custo você faz a partir de algum orçamento em diferentes estabelecimentos diferentes, e você precisa colocar nessa etapa aqui o quanto cada matéria-prima que você precisa utilizar, se for o caso de ter uma matéria-prima, quanto ela vai custar e onde você vai estar adquirindo aquela matéria-prima. Isso no caso se o projeto ele tiver algum tipo de custo, porque se ele não tiver, aí você só fala que aquilo não teria nenhum tipo de investimento inicial, mesmo que dê algum tipo de retorno, o que é muito difícil de acontecer, tá? Fazendo tudo isso, vocês vão trabalhar nas restrições. Você precisa falar no termo de abertura do projeto quais são as restrições do seu projeto, porque eles vão limitar todas as atividades que você precisa executar. Então, eu falei antes que alguns exemplos de restrições são custos, pessoas, tempo, contratos,
E então, se alguma dessas restrições se encaixam naquilo que você está desenvolvendo, você precisa falar quais são e o porquê aquilo é uma restrição para você. E por último, a gente tem aí os riscos, né? Você precisa fazer um mapeamento de possíveis problemas que podem ser encontrados ao longo do andamento do projeto. Está um pouquinho ligado com as premissas que eu falei anteriormente, porém, os riscos, eles são mais controláveis, diferente das premissas. E, bom, todo esse documento que você precisa elaborar, você precisa entregar para a sua instituição, e é basicamente com eles, de uma maneira um pouquinho feia de se falar, que você vai vender o seu peixe, né? É com ele que você vai conseguir justificar o porquê aquele projeto ele realmente é necessário. Então, pensando um pouquinho, né? Agora, o escopo, ele é igual ao termo de abertura? Não, tá? Por quê? Porque o escopo, ele é um rascunho, mas não rascunho no sentido literal. Ele é uma descrição de uma proposta que você pretende desenvolver, enquanto o termo de abertura é um plano de projeto muito mais elaborado, muito mais detalhado, que você vai estar entregando para poder justificar o porquê que aquilo é importante e o porquê que as pessoas deveriam estar investindo em você. Então, dando como 2 exemplos aqui, eu peguei a descrição de uma proposta de pesquisa. Então, sabe quando você entra lá no site da faculdade para poder olhar o que cada professor desenvolve, aí você pega, manda um e-mail para o professor e fala, poxa, professor, seu projeto é legal, eu queria trabalhar com isso, e daí vocês sentam e começam aí a discutir tudo o que daria para poder ser feito dentro daquela linha de pesquisa dele. Vocês colocam isso no papel para poder ter uma previsão do porquê é importante para você e para ele estar desenvolvendo aquele produto ou aquele projeto. Vocês estabelecem um prazo, né? Tipo, nem que seja um prazo para você de adquirir um certo conhecimento prévio ou um prazo do total de execução do projeto. Depois que vocês montam juntos esse documento, vocês precisam de alguma agência que financie o projeto de vocês, certo? Só que você não pode entregar para uma agência fomento, por exemplo, uma coisa que é só um descritivo muito raso, com informações rasas sobre aquilo que você quer desenvolver. Você precisa convencer ela de que o dinheiro que ela tem, ele é necessário para você estarem desenvolvendo aquilo, né? Então, quando você conversa lá com o seu professor sobre um projeto, vocês montam uma descrição prévia sobre aquilo, e vocês querem depois um financiamento, vocês vão montar um documento muito mais elaborado. Não sei se todo mundo aqui já fez um projeto de pesquisa, mas se você pega algumas agências, por exemplo, o FAPESP, CNPq, ou até mesmo o PUB, toda a documentação que o professor encaminha para essas agências, ele contém o máximo de informações possíveis para que essas agências sejam convencidas de que vale a pena investir naquele projeto que ele desenvolve, tá bom? Ficou claro para vocês? Termo de abertura, escopo, a diferença. Eu falei bem rápido hoje, foram 30 minutos. Se alguém tiver alguma pergunta, abre o mic. Você está me ouvindo, Babies? Eu tô. Eu não entendi direito o termo de abertura. Tá. O termo de abertura, todo esse cara aqui, ele é um escopo com um nível maior de detalhamento, basicamente. Então, todas as etapas que você tem no escopo, você tem aqui também, com a diferença aqui que você está somando com uma análise de risco. E a diferença do termo de abertura para o escopo é justamente a quantidade de informações necessárias que você precisa ter para apresentar para a sua instituição ou para a sua empresa de que vale a pena elas investirem no seu projeto. Ficou claro? Agora?
Tá. Resumindo, é um escopo mais detalhado. Exato. Tá. Entendi, obrigado. Alguém tem mais uma pergunta, gente? O escopo, ele não pode ser chamado de detalhado. É errado falar isso, mas o termo de abertura, ele é um escopo com uma quantidade maior de informações, ele é muito mais elaborado, vamos dizer assim. Ninguém tem mais dúvida? Pessoal que está na chamada, eu vou pedir para vocês mandarem um oi rapidinho aqui no chat para eu usar como chamada depois. Mas não saiam da chamada da aula ainda, por favor. Se ninguém tiver dúvida, você pode voltar lá no slide do que é o escopo mesmo? Você passou um pouco rápido e eu entendi, mas só para eu ter a definição certinha. Uhum. Aí, beleza. Eu vou dar uma lida. Esse material eu vou deixar disponível para vocês no Classroom, tá bom? Então, terminando a aula aqui, eu já faço o upload lá, junto com o vídeo. Então, não precisa se preocupar em inscrever agora, não. Ah, beleza, que show de bola. Fica tranquilo. Então, hoje meio que a gente tem que sair sabendo a diferença de um escopo para um termo de abertura de um projeto, né? Isso. Ah, beleza, então. Deu para dar uma clareada a mais. Obrigado, viu? Imagina. Pessoal, tem uma atividade aqui no Classroom. Ela vai abrir daqui 3 minutinhos. São 3 questões bem simples. Eu vou ficar aqui na chamada até às 7, para caso de alguém ter dúvida, mas respondam essa atividade. E aí, se vocês ficarem com alguma dúvida em uma das questões, eu vou ficar aqui para ir ajudando vocês, tá bom? A aula de hoje, ela foi um pouquinho mais teórica, eu queria apresentar para vocês o que é um escopo, o que é a estrutura analítica de um projeto, o que é um termo de abertura. Na aula de quinta-feira, a gente vai trabalhar um pouquinho com dependências. E quando a gente for falar de dependências, vai ser uma aula mista, tá? A gente vai ter uma parte de teoria, vai ter uma parte no Project Livre. E a gente vai pegar aquela atividade que vocês já me passaram na semana passada, com o que a gente estudou hoje, e vai juntar com a informação de quinta para poder dar continuidade no projeto de vocês, tá bom? Vou parar de gravar aqui.